Muito bom dia, agronegócio! Quarta-feira, 6 de abril de 2022, 8 horas e 58 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado aqui pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo noticiasagricolas.com.br. Pela redação do Notícias Agrícolas nos acompanha a Letícia Guimarães, então todos os seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, suas críticas e sugestões estarão ali sob a batuta de Letícia Guimarães. Tudo ela vai passando para mim e eu vou respondendo para vocês, tá certo? Aquilo que eu naturalmente não consegui responder hoje, eu vou respondendo para vocês nas próximas edições. Combinado assim? Então seguimos por aqui. A nossa abertura de mercado, lembrando, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Terminou o Bom Dia Agro, vai direto para as redes sociais para seguir a Cochupé. É @cooperativa Cochupé, tá? Muito simples, muito fácil. É isso para você ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Aliás, hoje vamos trazer informações sobre a cafeicultura colombiana, colhidos ontem por Virgínia Alves, nossa especialista em café aqui no Notícias Agrícolas, tá? Então fique conosco. Mas antes de tudo, a gente vai fazer ali um giro pelos preços, né? E todas as commodities no vermelho hoje, hein? Todas, sem exceção. Mentira. Temos uma exceção que é o petróleo, tá? Então vamos lá. Bolsa de Chicago para a gente começar. 0,4% de queda na soja, primeiro contrato sendo cotado a 16 dólares e 24 centes por bushel. O milho, 7 dólares e 50, 1,1% de queda. O trigo, 1,7% de baixa para 10 dólares e 27. O farelo de soja tem uma baixa de 0,4%, o primeiro contrato sendo negociado a 464 dólares por tonelada curta, e o óleo de soja, uma pequeníssima alta de 0,06%, com 72 centes mais 45 por libra. Perceba que é um mercado bem mais próximo da estabilidade do que da alta, né? E o que acontece? A gente teve duas sessões aí fortes já essa semana de altas expressivas, né? E o mercado vai se ajustando, portanto, tá? Então, vamos acompanhando essa situação. Bolsa de Nova York agora, hein? Café em queda, e queda expressiva, 1,4% de baixa, 2 dólares e 28 mais 10 por libra peso. O açúcar cai 0,8% para ser cotado a 19 centes mais 50. O algodão realizando lucros, também puder, né? 0,7% de baixa para 1 dólar e 36 mais 64. E como eu disse, a exceção vai para o petróleo, que sobe 1,2% no WTI, 103 dólares e 19 centes por barril. Olhando aqui para as demais referências, no Brent a alta é de 0,9% para 107 dólares e 63 centes. Não se esqueçam que, número 1, o Brent é a referência para a oferta global para a relação global de oferta e demanda, certo? Do mesmo modo que nós temos também isso servindo de referência para Petrobras, tá? Mais do que isso, porque essa diferença, Carla Mendes, entre o WTI e o Brent, né? Porque nós temos uma oferta de Brent mais escassa, mais apertada, e ele é mais demandado. Então a gente vai ter essa situação e temos esse quadro, portanto, para o petróleo Brent na manhã desta quarta-feira, tá? São quase 108 dólares por barril, portanto, tá? Ainda olhando para as commodities, uma alta de 4,5% no gás natural. Ouro, prata e cobre caem. O ouro cai 0,4%, a prata 1,04% de baixa, o cobre 0,8% de queda. O dólar index, vamos dar uma checada, ou o índice dólar, né? 0,02% de alta, tá? O mercado bem calmo aí nessa manhã de quarta-feira, quando a gente olha para o dólar index. Nós temos alguns índices acionários em queda, como é o caso do Dow Jones, né? Nós temos aí alguns números importantes, algumas informações e declarações importantes a serem trazidas essa semana, e hoje especificamente pelo Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano. Então a gente tem esse quadro também para ser colocado no radar, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha também, senhoras e senhores, lá no mercado asiático. A China voltou do feriado, estava de feriado. A China é uma espécie de olhar ali para os finados, é uma espécie de finados, o feriado que a China estava, né, passando ali, e voltou, portanto. Bom, eu separei aqui, claro, né, as informações da Agriinvest para dividir com vocês, mas olha só
como é que ficaram as commodities na bolsa de Dalian, tá? Antes da gente trazer essas informações. Farelo em queda, óleo em alta, milho em alta, suíno vivo em baixa, tá? Então, China voltando do feriado com altas para farelo e milho, queda para óleo, perdão, altas para óleo e milho e quedas para farelo e suíno vivo, tá? Resumo da Agrinvest do mercado financeiro, olha só. Bolsas em queda forte, petróleo em alta, próximo de 104 barril para o WTI, tá? Dólar em alta contra a maioria das moedas. Taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos e na Europa subindo forte. O processo de enxugamento da liquidez global está chegando. Países estudam mais sanções contra a Rússia. Vamos falar sobre a continuidade da guerra. O conflito segue e pesa ainda sobre os mercados, tá? Inevitável. Temos também previsão de chuvas para o meio oeste americano e temperaturas em elevação. Plantio do milho nos Estados Unidos em 2%, falamos sobre isso. Qualidade do trigo de inverno continua caindo, é mais um ponto de suporte para os preços do trigo, tá certo? Greve dos transportadores na Argentina, então a gente vem com a Argentina de volta ao radar. No início da semana a gente falou da possibilidade dessa guerra, me parece que realmente já está começando, né? Olha só, a chegada de caminhões nos portos já está diminuindo, segundo a Agrinvest. O Cazaquistão estuda barrar exportações de trigo e de farinha. Licitações de compra de trigo nessa semana já passam de 1,1 milhão de toneladas, tá? Então, perceba, temos aí uma quarta-feira de bastante informação, de bastante notícia. Eu vou começar aqui com algumas informações do café, né? E a gente vai dar uma olhadinha como é que estão as cotações. Vamos abrir aqui, vamos começar com a soft commodities, porque hoje os grãos vão me tomar um pouquinho mais de tempo, tá? Mas vá fazendo as suas perguntas, vá mandando seus comentários, que a gente quer saber o que você precisa saber, tá certo? Pra gente podendo te responder por aqui, né? E mande pra gente também, claro, de onde você está falando, né? Mande sua cidade, mande seu estado, que a gente quer te ouvir, tá bem assim? Vamos lá, que a gente já tem aqui alguns comentários, ó. O pessoal da Center Safra nos mandando bom dia, o Elvis de São Paulo nos mandando bom dia, o Degeimar também nos mandando bom dia, o André, bom dia, Carla, tendência forte de baixa? Eu não diria tendência forte de baixa, tá, André? Eu imagino que você esteja se referindo à soja, né? Não acho que é uma tendência forte de baixa, mas já já a gente vai falar sobre esse mercado, tá? Dona Neuza e seu Oscar, bom dia, hein? Dona Neuza tá de aniversário, então hoje acordou um pouco mais tarde, vai comer um pedaço de bolo que sobrou ontem, aquela coisa de pós-aniversário. Márcio Fagundes, bom dia, Carlinha, tudo bem? Tudo certo? Esperamos que tenhamos boas notícias do mercado de soja, de Curitibanos, Santa Catarina. Olha só, Letícia está me trazendo aqui uma informação importante. Dona Tânia está na live. Quem é Dona Tânia? É mãe de Letícia Guimarães. Então, Dona Tânia, um beijo para a senhora, viu? Obrigada pela audiência. A senhora é incrível. Não a conheço pessoalmente, mas parece que conheço, né? Tamanha o carinho que a sua filha traz, né? Sobre a senhora para nós. Então, um beijo enorme, viu, para a senhora. A senhora que é uma guerreira corajosa. Já, ó, de antemão, já afirmo que tenho muito orgulho da senhora, viu? Mas tô muito orgulhosa de como a senhora está encarando aí as últimas notícias. É maravilhosa, dona Tânia. Então, hoje temos convidados de honra neste Bom Dia Agronegócio. Lucas, bom dia, bom dia. Com a volta da China, como fica o preço da carne? O Lucas fala conosco de Indaiatuba, em São Paulo. E a Cláudia Oliveira, bom dia, um abraço do Paraná. Cláudia, um abraço de Valinhos para você. Bom dia, me diz o Thiago. Milho, vende ou segura? De Bom Despacho, em Minas Gerais. Bom dia, Carla. Pantanal Agrícola de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Carla também... eu não sei se é Carla ou Carlã, mas enfim, a Carla, minha xará, eu acho que é Carla, enfim, maravilhosa Carla, um abraço para vocês da Pantanal Agrícola. O Alisson, qual a tendência para o café? Vamos falar, que a Virgínia já trouxe informações pra gente, tá? Então vão mandando aqui as suas perguntas, quero ouvi-los, quero saber até onde estão chegando as nossas informações, tá certo? Estamos acompanhando tudo muito de pertinho. Pelo YouTube, você também pode falar conosco. Você que está nos assistindo pelo noticiasagricolas.com.br, quer fazer uma pergunta? Clica no botãozinho que tem ali, ó, abrir no YouTube. Manda ali, faz o seu login no YouTube e manda os seus comentários, tá certo? Aliás, já tem bastante comentário aqui
Já já a gente chega lá, tá? Bom, vamos falar sobre o café? Prometi, né? Pra gente começar. Vamos abrir primeiro as cotações na Bolsa de Nova York, saber como é que estão as cotações por lá, tá? Ó, hoje é dia de baixa, tá? Para o mercado do café, todos os primeiros contratos com mais de 1% de queda. O maio, 2 dólares e 27 mais 85. O julho, 2 dólares e 27 mais 95 por libra peso. O setembro, 2 dólares e 27 mais 30. O dezembro, 2 dólares e 27 por libra peso. Pessoal, ontem, inclusive, conversando com a Virgínia, ela falou Mendes, né? Que eu já falei para vocês que a Virgínia me chama de Mendes. Mendes, sei que tá difícil, parece que as informações do café são sempre as mesmas, mas é mais ou menos por aí. De um lado, os fundamentos já conhecidos pelo mercado, principalmente de oferta e oferta apertada, eles dão suporte às cotações, eles dão espaço para manutenção de preços altos ainda, incluindo a formação de preços aqui no Brasil, salvo a pressão que vem da taxa de câmbio, né? Aliás, outro dia o Anderson Galvão, analista da Celeris, usou um termo que eu achei excelente, a Nossa Senhora da taxa de câmbio, que estava ajudando o produtor brasileiro, ela vem com essa pressão, né? Mas em Nova York a gente ainda tem patamares elevados. Então, de um lado, a gente tem essa condição do mercado, né, de ter esse suporte nos seus próprios fundamentos, de ter esse respaldo dessa questão da oferta. Do outro lado, a demanda, né, carregando muita incerteza por conta da continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia, ainda é um limitador para os preços, né? Os dois mercados são completamente importantes ali para o quadro global, né? São dois players importantes nas compras de café, e por isso a gente tem essa condição, né? Então, estamos de olho, tá? Estamos monitorando e estamos acompanhando, porque ainda, como eu falei, há muita incerteza em torno desse efeito da demanda sobre os preços. À medida em que hoje, né, é um dia de queda generalizada para as commodities agrícolas, isso fica bem claro, né? Mas à medida em que essas informações forem ficando mais claras, o mercado também reage de forma um pouco mais clara. Mas a manutenção da guerra também mantém muito forte a volatilidade entre ativos tão sensíveis como é o caso das commodities agrícolas. E para o café não vai ser diferente, principalmente porque a gente está falando ali do comprometimento de dois players importantes, tá? Então, a gente está bem de perto olhando para isso e qualquer novidade a gente vai te atualizar por aqui. Olha só, a Virgínia separou para nós algumas informações importantes sobre a Colômbia, porque a Colômbia continua sentindo os impactos do Laninha e a produção de café apresentou uma queda de 13% somente em março. Eu vou mandar esse link para a Letícia para ela dividir com vocês, tá? Colocar para vocês na tela essa notícia da Virgínia, tá? Então, ó, vou separar aqui algumas informações que a Virgínia pôde apurar para nós. A produção de café arábica na Colômbia registrou uma queda de 13% no mês de março, de acordo com os dados divulgados pela FNC, a Federação Nacional dos Cafeicultores lá da Colômbia. Segundo o relatório, a produção foi de 914 mil sacas. Nesse mesmo período do ano passado, a produção superava 1 milhão de sacas, tá? Mais uma vez, a FNC destacou as condições climáticas fora do ideal. O relatório acrescenta que março é marcado por uma colheita significativa por lá e o excesso de chuva atrapalhou os trabalhos nas lavouras. As chuvas acima da média são características de um período de laninha, tá? Que segue trazendo preocupação para as principais origens produtoras de café. De um lado, o excesso de chuvas, do outro, a falta delas. Enfim, anos de laninha são sempre anos complicados, de fato, para a produção global de café. A Colômbia é o segundo maior produtor de café arábica do mundo, tá? Os números mostram ainda que de janeiro a março, a produção colombiana passou de 2,7 milhões de sacas, volume que é 16% menor em relação a mais de 3 milhões que foram produzidas no mesmo período do ciclo anterior, tá? Já em relação ao volume dos últimos 12 meses, a FNC destaca um recuo de 16%, tá? Com pouco mais de 12 milhões de sacas.
abre aspas para a instituição. E no ano cafeeiro, que vai de outubro a março, né? Então, outubro de 2021 a março de 2022, a produção ultrapassou 6,2 milhões de sacas, 18% menos do que as 7,6 milhões produzidas no mesmo período do ano passado. Então, perceba, essa questão da oferta que eu venho falando há tempo aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agronegócio, né? Nós temos uma produção de café muito comprometida, uma oferta muito, muito ajustada. Então, a gente vai olhar para isso com bastante atenção. E esse é mais um ponto de suporte ali para a sustentação das cotações do café, tá? Mas como eu falei, a gente tem pressão de outro lado e para a formação das cotações aqui no Brasil, inevitavelmente, a pressão que vem da taxa de câmbio, né? Nós tivemos ontem uma valorização do dólar, do dólar frente ao real, né? Ó, a Virgínia destacou essa tabela, né, e tudo mais, os dados da Colômbia muito detalhados, a Virgínia, como sempre, muito competente, a Virgínia tem um trânsito muito bom entre as fontes globais de café, né, a Virgínia se tornou uma referência quando o assunto é jornalismo para o café, jornalismo para o clima, então a Virgínia te traz esses dados detalhados, como eu falei, tá já disponível para você, e a Letícia vai te mostrar como chegar até essa matéria, tá? Menu Notícias Café. Vou deixar aqui nos comentários também, mas, né, não custa a ler mostrar para vocês, tá? Então, ó, Menu Notícias Café, tá? O Justino Nascimento está me perguntando assim, ó, na Colômbia, qual a margem bruta familiar? Não vou saber te dizer agora, viu, Justino, mas vamos buscar essa informação para ti, tá bem? A gente vai ali dar uma olhadinha, saber o que acontece, né? Como é que as coisas estão se dando por lá, como é que os cafeicultores, né, estão passando por esse momento de quebra de produção. Então, estamos de olho, ok? Vamos acompanhando. Bom, bom dia, Diogo. Vi que você chegou aqui, meu amigo. Seja bem-vindo. Vamos dar uma olhadinha em como ficaram. Deixa eu ver se a gente já tem. Ó, não, ainda não temos, que a Virgínia, inclusive, está buscando informações lá da Alemanha sobre o mercado de frutas também, tá? Vamos dar uma olhadinha em como ficaram as cotações do café ontem no nosso mercado aqui no Brasil, mercado físico brasileiro. Vamos dar uma checadinha aqui, ó. Vamos para o tipo 6 bebida dura, tá? Preços que variam de R$ 1.150 a R$ 1.275. R$ 1.275 é Patrocínio Minas Gerais, que ontem teve uma alta de 0,8%, e os 1.150 é Maringá, no Paraná, com estabilidade no fechamento de ontem. Já o mercado começa a funcionar aqui no Brasil, o dólar abriu agora, né? Então a gente vai entender como é que fica também esse impacto do dólar e das negociações em queda lá na Bolsa de Nova York para a formação dos nossos preços, tá? Rapidinho, vamos dar uma passadinha ali ainda na Bolsa de Nova York para olhar o mercado do açúcar. São baixas que variam de 0,7% a 0,8% na manhã dessa quarta-feira. O maio tem 19 centes mais 50 por libra peso, o julho 19 centes mais 35, o outubro 19 centes mais 41 e o março 19 centes mais 55, tá? O mercado hoje tem um dia de queda e tem um dia também de realização de lucros, dadas as últimas altas e boas altas, né, que foram registradas aí nos últimos dias, né? O mercado foi acompanhando as commodities agrícolas e subiu de forma bastante expressiva. E olha só, segundo Jonathan Simeão, nosso especialista aqui no setor sucroenergético, o mercado se ajusta em relação à sessão anterior e segue dados das origens, apesar do petróleo. Então, mesmo com o petróleo em alta hoje, o mercado do açúcar está operando em queda. Olha só também o que disse o Jonatas. A safra brasileira 2022-23 do centro-sul do Brasil começou neste mês de abril com as expectativas mais positivas. A colheita nas origens asiáticas também apresentou bons resultados, tá? Então, essas informações, essa recomposição da oferta, também já começa a pesar um pouquinho sobre as cotações, tá bem? Então, estamos ali tentando entender para onde vão, né, os mercados a partir desse momento, ok? Então, hoje, baixa para o café, baixa para o açúcar. Para o algodão, como eu falei, um movimento ali de certa realização de lucros, né? E a gente tem, então, ó,
Maio, $1,36 mais 61 por libra, baixa de 0,7%, 0,5% de baixa para o julho, que tem $1,33 mais 26, o dezembro, $1,14 mais 41, caindo 0,4%, e o março, $1,10 mais 5, uma queda de 0,4%, ok? Essa é a movimentação, portanto, da Bolsa de Nova York. Só para não dizer que não falamos das flores, o mercado de suco de laranja opera misto, tá? Alguns contratos subindo, como é o caso do maio e principalmente do setembro, que tem alta de 2,6%, e o julho e o maio 23 estáveis, tá? Então, todos eles acima de $1,50 por libra peso, ok? Mercado do suco de laranja. Bom, agora sim, vamos passar para o mercado Bolsa de Chicago e mercado de grãos, para a gente dar uma olhadinha em como é que se comportam soja, milho, trigo. Tem algumas informações importantes para dividir ali com vocês, né? E o Justino está dizendo, ó, e também gostaria de saber a margem bruta na produção do milho verde no Mato Grosso, tá? Vamos levantar, tá certo? Para o Mato Grosso, para o milho verde, eu posso te dizer o seguinte, Justino, se você já for buscar ali uma associação de classe, tá? Ali num sindicato rural que tenha da região que você quer saber, você já consegue ter essa informação para o milho, tá? Agora, a margem bruta para o café na Colômbia já é um pouquinho mais difícil, tá certo? Mas, de qualquer forma, por favor, a gente quer te ouvir, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários no YouTube. A Neide Rosa, bom dia, Carla. A Maria Paranhos, bom dia a todos. O Danilo Padovani, bom dia, Carla de Sacramento, Minas Gerais. O Maurício Alban, abençoado dia a todos. Alban da Agro Toledo do Paraná. Chegando chuva, tomara que chegue, né, para o milho safrinha de vocês. O seu Adonira Castro sempre conosco, nos mandando bom dia. E o Bruno Rodrigues diz o seguinte: bom dia, Bruno Pará de Minas. Carla, você acredita em uma oferta maior de milho e soja nos próximos meses, visto a necessidade de compra de insumos para a safra ser plantada no segundo semestre? Vamos lá. Se eu acredito numa oferta maior de milho e soja nos próximos meses, visto a necessidade de comprar insumos... Vamos lá. Não acho que nós vamos ter um aumento da área de soja para a próxima safra. Brasil, tá? Vamos falar do Brasil. É do Brasil que você quer saber, né, Bruno? Não imagino que a gente vá ter um aumento da área de soja nessa próxima temporada, dados os elevados custos de produção, né? A gente ontem ouviu aqui o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest, que nos relatava que os produtores já afirmam que vão reduzir a sua adubação nessa próxima safra. Claro que cada um respeitando ali as suas características, as características da sua propriedade, dos seus talhões, da sua região, mas vão reduzir a adubação. E eu conversei também com o presidente da ProSoja Brasil, que me dizia o seguinte: Carlinha, não acho que áreas novas que nós poderíamos ver abertas, né, e serem dedicadas à soja nessa safra 22-23 vão aparecer, vão acontecer. Imagino que a gente não vai ter uma redução de área, né, mas pelo menos uma estagnação pode ser que aconteça, tá? Então, palavras dos especialistas e palavra dos produtores via o senhor Antônio Galvão, presidente da ProSoja Brasil. Ele me dizia que o produtor que tem compromisso em reais, Bruno e amigos, ele está numa situação bastante difícil, né, por conta dessa baixa muito agressiva do dólar e de uma perda na saca de soja que é de R$30 nos últimos dias, né? Então é muito. Essa semana nós tivemos uma certa recuperação do dólar, ainda assim um dólar baixo para quem fechou custos de produção da safra 21-22 com dólar de mais de R$5, num cenário onde os fretes estão elevadíssimos e tirando muito da renda do produtor. Ainda assim, né, ele está olhando para isso e como é que ele vai fazer para planejar a sua próxima temporada. E nessa toada, nesse movimento, ele pode então não ampliar a sua área. Área maior ou oferta maior de milho, né? O milho já é diferente. Ainda segundo o Antônio Galvão, o presidente da ProSoja Brasil, o que ele me dizia? Ele falou: olha, Carlinha, o que poderia vir a acontecer, né? O que poderia ser registrado? Nós termos ali um destino maior para áreas, tirando um pouquinho de área de soja e entregando para milho verão, onde o milho verão é mais forte, né? E fazendo essa migração. Por quê? Porque recentemente os fertilizantes nitrogenados apresentaram um pequeno recuo, né? Enquanto
o KCl, por exemplo, que é a grande preocupação entre os fertilizantes, né? Embora os nitrogenados e os fosfatados também, mas o cloreto de potássio é onde o sinal de alerta já passou de amarelo tem tempo, tá vermelho piscante, né? Tá ali registrando e renovando as suas máximas históricas. Então ele falou, de repente pode acontecer. E o Jefferson Souza dizia o seguinte, olha, Carlinha, vamos entender, né? Essa é a pergunta que nós nos fazemos também. Então a gente tem algumas respostas. Teremos uma redução da adubação e não deveremos ter um aumento de área dedicada à soja. Podemos ter aí uma estagnação, não vai haver uma redução de área, segundo os especialistas, mas de qualquer forma a gente vai precisar responder algumas perguntas aí nos próximos semestres, né? Nos próximos meses e no segundo semestre, principalmente. Até porque os números que a gente vai ver no segundo trimestre, então abril, maio e junho, né? E até pegando um pouquinho de julho, eles vão dizer bastante sobre a nossa oferta de fertilizantes aqui no Brasil. Esse primeiro trimestre mostra que nós temos um volume importado de fertilizantes maior do que nós tínhamos no primeiro trimestre de 2021. Mas ele ainda, segundo o Jefferson, eles ainda não refletem, esses números, a agressividade maior vinda do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então a gente tem uma série de coisas para monitorar e uma série de respostas para garantir. Até lá vai ser difícil a gente dizer se nós teremos de fato uma oferta maior de milho e soja nos próximos meses. Agora, virando essa chave para os Estados Unidos da América, sim, né? A projeção é de que nós tenhamos sim uma oferta maior. Então a gente está falando de um aumento de área para a soja e uma redução no aumento na área de milho para essa próxima safra. Caso isso se consolide, vai ser realmente histórico, vai ser a primeira vez que nós vamos ter uma área de milho menor do que uma área de soja, tá? Ou uma área de soja maior do que uma área de milho. O USDA fala em 91 milhões de acres, né? O que dá ali aproximadamente 36,8 milhões de hectares. E 89 milhões e meio de acres destinados ao milho. Além desse aumento projetado pelo USDA no último dia 31 de março, nós temos ainda algumas associações de classe, alguns produtores, inclusive senadores ali ligados ao campo nos Estados Unidos, pedindo ao USDA, ao chefe, né, o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, o Tom Vilsack, que abra algumas áreas que estão ali em pousio, em descanso, algumas áreas de conservação, que dê autorização para que se plante nessa área para suplantar a oferta que não vem do leste europeu. E essas áreas vão ser dedicadas a quê? A milho, a soja, a trigo? O que vai se plantar ali? Então, todas essas incertezas também estão no radar. Mas que nós devemos ter uma área maior de soja nos Estados Unidos, isso é líquido certo. Quanto essa área vai trazer a mais de oferta para o mercado? Essa é a pergunta que a gente vai ter que se fazer. Se a gente tiver uma média de produtividade, a gente está falando de uma safra de 126 milhões de toneladas aproximadamente. Se a gente for para um teto produtivo, se a gente for falar de uma produtividade maior, a gente está falando de uma safra de 128 a 128 milhões e meio de toneladas. Quando a gente pensa nesses números, poxa, é muita soja, né? E ela inevitavelmente vai trazer alguma pressão sobre o mercado. Mas nós temos nos Estados Unidos relações de estoque-consumo com um dos menores índices dos últimos 37 anos. Número 2, a gente tem uma relação de oferta e demanda completamente desequilibrada no Brasil, no mundo. Número 3, nós tivemos uma quebra na América do Sul da ordem de 40 milhões de toneladas. Então, se a gente tiver uma safra de 128, 130 milhões de toneladas nos Estados Unidos, na melhor das hipóteses, o clima ajudou, São Pedro assinou o contrato lá com os produtores americanos, deu tudo certo. 130 milhões de toneladas, a gente está falando de um aumento de 10 milhões de toneladas em relação à safra anterior. E a gente está falando de uma quebra na América do Sul de 40 milhões. Então, o que os analistas têm nos alertado? Vai haver certa pressão sobre as cotações em Chicago, caso essas áreas venham se confirmando, caso o clima seja favorável e a gente tenha uma boa safra nos Estados Unidos. Ela vai provocar uma despencada no preço, uma queda de foguete, né? Médio. Não é bem por aí, porque a gente ainda tem fundamentos muito fortes. Estoques muito apertados, uma demanda que está bastante ainda presente, pode ser que ela não tenha a mesma pujança que tinha alguns outros anos, um crescimento de 5, 6, 7% ao ano, mas é uma demanda muito presente.
Então, perceba, a gente está no início de uma nova temporada, né? Do segundo maior produtor de soja do mundo, que é os Estados Unidos. Então, a gente tem algumas respostas também para obter. Clima vai ser determinante você monitorar. Abril tá ok, segundo os mapas climáticos. Maio tá ok. Agora, maio, junho e julho começam a trazer certa preocupação. Aí não só para soja, mas para milho, para trigo. Por quê? Podem ser registradas chuvas abaixo da média, né? E essas temperaturas, como o pessoal aqui da Greenvest já está sinalizando, temperaturas em elevação, e pegar as plantas ali no estágio de desenvolvimento. Aí, senhoras e senhores, é o chamado weather market, né? É aí que vocês vão ver a porca torcer o rabo. Por quê? Porque a gente vai ter extrema volatilidade, porque há uma dependência muito grande do mercado global, dessa safra saudável dos Estados Unidos, tanto de soja quanto de milho, né? As duas, e trigo, hein? E trigo, né? Por quê? Porque a gente tem a continuidade da guerra, depois que terminar a guerra, são 42 dias de guerra. Depois, como é que vamos reconstruir a Ucrânia, né? Vão plantar quase 60% menos de área. A Rússia vai escoar como? Ah, vai vender em rublo. Mas quem que vai comprar em rublo, né? Então, percebam, as cadeias de abastecimento estão completamente comprometidas, tá? Elas estão realmente num momento muito grave. Nós temos um problema, uma preocupação com a oferta de alimentos que é muito legítimo, né? Os compradores de trigo têm aparecido muito no mercado essa semana, têm vindo garantir as suas ofertas. Quem pode conter ali as suas ofertas do que é possível ou está fazendo, como é o caso do Cazaquistão, que a gente já falou aqui, parando com as suas exportações ali de farinha e de trigo, né? Então, esses são os mecanismos que o mercado tem para ir se ajustando, né? Para ir se arrumando ali para entender que caminho seguir. A gente tem alguns outros pontos de atenção, como, por exemplo, a China. A gente está falando de uma China em lockdown. Xangai tá fechada, uma das maiores cidades chinesas, né? O número de casos de Covid-19 está crescendo vertiginosamente, né? Então, a gente tem aqui uma dificuldade grande, tá? Desse momento, tá? Então, a gente vai precisar entender, como eu falei, uma série de motivos, uma série de coisas. E nesta semana também, porque assim, desgraça pouca é bobagem, né, senhoras e senhores? É volatilidade pouca, é para quem? É para os fortes, né? Vamos lá, então. Olha só, vou pegar aqui umas informações que o seu Ginaldo Souza, maravilhoso diretor da Laboro, né, diretor-geral do Grupo Laboro, dividiu comigo na manhã de hoje. Estimativas de mercado para o relatório mensal de oferta e demanda que o USDA traz nessa sexta-feira, dia 8 de abril. Então, para você que achou que ia ter uma sexta-feira relaxante, esquece que tem relatório do USDA, tá? 13 horas, horário de Brasília, números em primeira mão, como sempre, para você aqui no Notícias Agrícolas. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, estoques finais dos Estados Unidos, tá? A gente tem uma expectativa de uma ligeira baixa, de 285 milhões para 260 milhões de bushels, tá? Depois eu vou traduzir tudo isso para vocês em milhões de toneladas e disponibilizar no Notícias Agrícolas, ok? É que essa informação acabou de chegar, né? Não vou gastar o meu tempo aqui com vocês, né? Gastar o tempo de vocês fazendo essas conversões, tá? Me coloquei mal, né? Mas enfim, não vou gastar o tempo de vocês. Então, temos aí uma projeção também de redução nos estoques finais de milho, que poderiam passar de 1 bilhão 440 milhões de bushels para 1 bilhão 405 milhões, tá? Estoques finais de trigo devem se manter estáveis. A expectativa média do mercado, 653 milhões de bushels, como vieram estimados em 9 de março, tá? Estimativa para a produção da América do Sul, ok? Safra de soja deve vir em 124,9 milhões de toneladas. Por que eu não sei. Mas, enfim, a faixa estimada pelo mercado, 122 a 128 milhões, e em março, 127 milhões foi o número, tá? Argentina, 42,6 milhões de toneladas, contra 43 milhões e meio estimadas no mês passado. Milho, Brasil, 115,3 milhões contra 114 milhões estimadas ali
para março, e a milho da Argentina, 51 milhões e meio de toneladas, contra 53 milhões estimadas para no mês passado, mês de março, tá? Então, essas são algumas das expectativas do mercado para esse relatório de sexta-feira, relatório mensal de oferta e demanda. Ok? Ótimo. Maravilha. Senhoras e senhores, temos também o seguinte. Como eu falei, né? O dólar vem pressionando agressivamente a formação dos preços aqui no Brasil. Mas ainda assim a gente está falando de patamares adequados de preços ou que remuneram o produtor adequadamente, tá? A gente está falando de uma dificuldade, claro, porque nós tínhamos preços bem mais altos, testamos R$ 200 base porto, mas agora a gente vem numa toada aí de baixa por conta do dólar, né? Hoje o dólar, inclusive, ainda voltou a subir, nós temos aí uma alta de 0,2% com R$ 4,67, né? Mas ainda bem mais baixo do que víamos há alguns meses. Então, nós temos esse quadro, né? E a pressão ainda é exercida. Em dólares, os preços da soja vão muito bem, obrigada, né? Os preços têm ali um momento importante. E inclusive, se a gente somá-los aos prêmios, a gente vai ver referências completamente importantes. Mas quando a gente está falando de preços em reais, a gente tem essa questão, portanto, do câmbio, tá? Para o milho não é diferente. Eu vi que bastante gente hoje me perguntou aqui sobre o mercado de milho, né? O Bruno Buda, o milho pode estar nos patamares mais baixos, a tendência de voltar ao preço, né? O pessoal da Andrade Cereais, bom dia, companheiros. O mercado do milho travou aqui na região centro-oeste, Formosa, no Goiás. O Rodolfo, bom dia, Carla. Qual seria a melhor época no Pará para negociarmos a safrinha de que foi plantada esse ano? Podemos esperar uma alta recorde? Rodolfo, Bruno, pessoal da Andrade Cereais e mais amigos que me perguntaram aqui sobre o mercado de milho, né? O Renato Teixeira, muita oferta, tanto de milho e soja aqui na minha região, milho no Triângulo Mineiro. O Ézio, bom dia. Paula, sul do Pará, esperando o sol para colher a soja que já está querendo estragar. Pelo amor de Deus, mas essa perda não dá, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu deixei de responder alguém aqui. Sobre milho, né? Bom, o seguinte, então, vamos lá para o mercado de milho. O mercado de milho, ele também tem fundamentos de suporte importantes. E essa sinalização de uma redução diária nos Estados Unidos ajudou, inclusive, a dar espaço para altas em Chicago, né? Nós vimos no dia do relatório o mercado, inclusive, subir de forma bastante expressiva e ajudar, inclusive, a puxar as cotações na B3, aqui no nosso mercado futuro brasileiro, dada essa perspectiva de uma menor oferta vinda dos Estados Unidos. Agora a gente vai precisar entender como é que a safra americana vai se dar e como é que a nossa safrinha vai se desenvolver. Até esse momento, a gente não tem grandes soluços, grandes sobressaltos para a segunda safra de milho do Brasil, mas a gente tem um monitoramento muito próximo, né? Então, a gente vai ter que olhar para o mercado de milho. Sobre vender ou não, se é momento de venda ou não, para o milho, para a soja, para o café, para sorgo, beterraba, pitaia, é o que eu sempre falo para vocês. A gente tem que entender que cada produtor, principalmente num país desse tamanho, né, como é o Brasil, um país continental, ele tem ali condições diferentes de comercialização para produtores que têm também gestões diferentes. Então, o que a gente precisa trabalhar? Uma coisa chamada comercialização consciente, né? O João Batista Olive fala todos os dias sobre isso no Tempo e Dinheiro. Se você ainda não assiste o Tempo e Dinheiro, meio dia e meio já liga ali no YouTube e o João tá ali para te falar sobre isso, que é proteja o seu preço. Vai fazer hedge, vai fazer barter, vai fazer mercado de opções, não sei, mas você precisa fazer, tá? Então, olhar para as oportunidades que o mercado te dá e tentar entender como participar delas. É preciso você proteger o seu preço. Se o mercado subir, você vai participar das altas. Se o mercado cair, você está com o seu preço protegido. Então, é isso que precisa acontecer, tá? Segundo o seu Ginaldo Souza, para a soja, por exemplo, seria momento do produtor vender um pouco mais, avançar um pouquinho com as suas vendas. Por quê?
porque nós temos ali a possibilidade de um recuo em Chicago ou de uma continuidade da queda do dólar, Chicago por conta dessa área nos Estados Unidos. Então, a gente ainda tem preços ali interessantes, né, acima de R$180 por saca, base Porto, que seria interessante de vocês observarem, né? Mas isso é a opinião do seu Ginaldo dentro da análise do seu Ginaldo. O que a gente faz aqui no Notícias Agrícolas? Todos os dias, às 4h15, 4h30, a gente tem um boletim sobre mercado, fechamento do mercado de grãos, para justamente trazer essa pluralidade de análises e você tomar decisões acertadas, tá? Então, esse é o objetivo por aqui, ok? Esse é o nosso papel, criar um ambiente seguro de informações para que você possa tomar boas decisões, ok? Bom dia, Carla, tudo bem? Como está a perspectiva do mercado do arroz? Vai subir, manter ou cair? O pessoal da Coavsul nos perguntando por aqui. Eu acho até que eu já entrevistei o presidente da Coavsul. Obrigada, viu, pela pergunta de vocês. Deixa eu ver se eu consigo colher aqui umas informações sobre o mercado de arroz. Mas, na sequência, vamos terminar primeiro o mercado do milho, né? Tô até buscando aqui o último boletim do Vlamir, grande Vlamir Brandalize, para que eu possa complementar essas informações para vocês do mercado de milho, tá? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Assim, vocês conseguem ter uma opinião, né, mais diversa, mais plural, e aí você vai adaptando essas soluções para sua, né, enfim, para o seu negócio, tá? Milho, mercado segue na calmaria e mesmo em dia de dólar, Chicago em alta, pouco fluiu. O mercado do milho está vendo as cotações internacionais em crescimento e em bons níveis. Dessa forma, o apelo para cima em dólares, mas o dólar, mesmo estando num dia de alta, o Vlamir se referia ontem e hoje também subindo, né? Segue perto dos menores níveis em 2 anos. Dessa forma, poucos negócios seguem acontecendo. Falta de pressão de compra e de interesse de venda. Os grandes compradores continuam retraídos porque estão na expectativa da safrinha. O que eu falei? Que vai avançando e mesmo que alguns locais mostrem necessidade de chuvas, na maior parte das regiões, a segunda safra de milho segue em boas condições, tá? E os consumidores estão de olho no primeiro milho que deve chegar entre 5 e 6 semanas no Mato Grosso. Dessa forma, a oferta já no meio de maio começa a ficar mais forte. Então percebam, a gente tem aí um mercado de milho bem estável, né? Com certa calmaria, como diz o Vlamir Brandalize, para a gente entender para onde, que rumo tomar, né? E por isso nós temos essa condição desses preços mais estáveis. Vamos ver como é que estão as cotações na B3? Mercado futuro brasileiro? Maio, R$ 88,34, queda de 0,2%. Julho, R$ 88,12, queda de 0,3%. O setembro, R$ 87,96, uma perda de 0,2%. E o novembro, R$ 90,39, caindo 0,3%. Então, um dia de baixa para mercado de milho na B3, tá? Nosso mercado futuro aqui no Brasil, ok? Então, inclusive, já deve ter abertura de mercado para você aqui no Notícias Agrícolas. Se não tem, Guilherme Dorigatti já está providenciando, tá? Vamos ver se temos aqui já essa informação. Ó, pessoal do CPEA, vou trazer informações do arroz, tá? Porque os preços já subiram 21% no início de 2022, tá? Segundo o CPEA, tá? Já vamos falar sobre o arroz. Pessoal da Coavsul, né, que me perguntou. Ó, quarta-feira começa negativa para os futuros do milho. B13 e CBOT recuam nesta manhã. Guilherme Dorigatti já disponibilizou essa informação para você, tá? Então, mercados de soja, milho, açúcar já abertos para você aqui no Notícias Agrícolas. Já a Virgínia Alves chega com as informações também do mercado do café, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube, né? Se a gente tem mais perguntas além do pessoal da Coavsul, né? O Carlos Matias fala conosco de Jesuítas no Paraná e a Coavsul nos perguntando sobre o mercado do arroz. Vamos lá. Mercado do arroz, notinha fresca sobre o CPEA, hein? Acabou de sair, time. Ó, historicamente, os preços do arroz em casca apresentam movimento de baixa no primeiro trimestre do ano devido ao período de colheita. No entanto, no início deste 2022,
o comportamento dos valores foi diferente. A média do indicador CPEA-IRGA, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz, saltou de R$ 62,47 por saca de 60 quilos para R$ 71,71. Em termos nominais, um forte aumento de 21,2% para o período. Tá? Desde o início da série de preços do arroz do CPEA em 2005, este movimento de alta no primeiro trimestre só havia sido observado em 2012 e em 2020. A elevação nesse ano é a maior da série histórica para o período considerado. O forte avanço é resultado da demanda acima da oferta e de reajustes positivos nos valores devido à necessidade de reposição de estoques em determinados períodos. Do lado vendedor, produtores mantiveram a postura cautelosa e seguiram limitando os lotes para venda. Então, pessoal da Coavisul, se a gente tiver essa manutenção da demanda, apesar do período de colheita, pode ser que os preços se mantenham ainda em patamares elevados e registrando esses avanços. Caso a demanda dê um escorregãozinho, né, aí a gente já vai ter uma movimentação aí diferente para isso, tá certo? Então, preços do arroz em alta e acumulando já no indicador CPEA no primeiro trimestre de 2022 em relação a dezembro de 2021, um ganho de 21%, tá certo? Informações que chegam neste momento pelo CPEA, tá certo? É isso, hein, senhoras e senhores? É isso. Bom, vamos dar uma olhadinha também, né, nas nossas notícias, né, no que já é informação aqui no Notícias Agrícolas. Antes disso, o Alisson tinha me perguntado a tendência para o mercado do café, respondi. O Bruno Parreira, bom dia, Agro. Expectativa de volume de milho na safrinha de Goiás, em Umas, no Goiás. Obrigada. Bom dia, passa como está a cotação da soja, o Diego Moreira. Falamos já bastante sobre a soja, hoje é um dia de queda, de realização de lucros e de ajustes, viu, Diego? Chicago hoje caindo um pouquinho. A Bia Quirino sempre conosco de Belo Horizonte. Bom dia, Bia. Dona Eliana, bom dia. Moçambique conosco hoje, hein? Aí estamos longe. Moçambique, coisa boa. Bonato, bom dia. Santa Maria de Etiba, maior produtor nacional de ovos. Parabéns, hein? Obrigada pela audiência. O que tem de informações sobre a logística de container para o escoamento do café? Completamente difícil, né? Temos ainda uma situação de aperto, poucos containers disponíveis, a crise logística continua, né? Embora a gente não fale sobre ela todos os dias, ela permanece. E há uma dificuldade realmente bastante séria de avançar com isso, porque são problemas que já era sabido e iam ser resolvidos somente no longuíssimo prazo. Né? A fabricação desses containers, aumentar a oferta de containers, então ainda há uma dificuldade de containers, claro que não na mesma intensidade que nós víamos no final do ano passado, meados do ano passado, que começou em meados de 2020, né? Mas ainda há uma dificuldade, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu deixei de responder alguma coisa. A Marisol de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, conosco. Quais as perspectivas do mercado do boi entre o mês 4 e o mês 5? Vamos lá. Ontem esteve conosco Alcides Torres mais uma vez, diretor e analista de mercado da Scott Consultoria, né? O Alcides, que é fundador, inclusive, da Scott Consultoria, falou ao Notícias Agrícolas trazendo a seguinte informação. Com escalas já programadas para a semana, boa parte dos frigoríficos não ofertam e poucos negócios foram reportados, tá? Segundo informações apuradas por Andressa Simão. Olha só o que diz o Alcides. Eu vou colocar para vocês aqui, pedir para a Letícia dividir com vocês, tá? Peraí. Vou pedir para a Lê dividir com vocês. Vale a pena vocês recuperarem essa entrevista do Scott, tá? Do Alcides Torres, né? Que é o próprio Scott. Maravilhoso. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha nessa informação, tá?
Outra informação importante também vinda da Scott Consultoria, tá? Carne bovina perde espaço no prato do brasileiro. Com inflação, aumento do custo de produção dos alimentos e insegurança econômica advinda das consequências causadas pela pandemia, o poder de compra do consumidor caiu frente à firmeza dos produtos. A pesquisa mensal de comércio realizada pelo IBGE gera indicadores para o monitoramento do comportamento varejista. Entre 2021 e 2022, entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022, as vendas de alimentos, bebidas e fumo em supermercados estiveram pressionadas quando comparadas ao mesmo período do ano anterior, tá? E quando se fala em alimentos, o produto que tem perdido espaço devido ao preço elevado é o da carne bovina. Se olharmos para 2021, a margem do mercado varejista para comercialização deste produto esteve apertada na maior parte do ano. Somente no final de 2021 é que as margens foram recuperadas com o aumento de preços e estiveram firmes no início deste ano, mas isso afeta o consumo doméstico de carne bovina, tá? Então é mais um ponto de atenção aí para o mercado pecuário. Então, amigo, deixa eu ver quem foi aqui que me pediu para o mês 4 e 5. O Renato Teixeira. Renato, vamos tentar trazer essa análise um pouquinho mais alongada para ti, tá bem? Hoje a gente tem às 11h30, uma atualização dessas informações, uma nova, né, um novo analista chegando aqui ao Notícias Agrícolas junto do Alexander Horta, para te trazer essa análise um pouco mais alongada, tá? Vamos lá. Acho que eu respondi todo mundo, né? Acho que sim. Vamos lá. O arroz já dividimos, né? O Carlos Santos, bom dia, aqui é o cantor Carlos Santos, da cidade de Presidente Alves, São Paulo. Manda um abraço para nós por aqui. Um abraço, cantor Carlos Santos e todo o time de Presidente Alves, em São Paulo, tá? Mandioca reagindo bem ao mercado nesses primeiros meses de 2022, é verdade, os preços estão elevados, estão em alta, e vocês têm falado bastante aqui sobre a utilização da mandioca na nutrição animal. Acho excelente esse debate, já falei sobre isso. Temos que falar mais sobre isso, é uma alternativa para preços altos de farelo, para preços altos de milho, enfim, tá? Vamos lá. Bom dia, Oeste Paranaense, Nova Aurora. Depois de 3 anos de safras parcialmente comprometidas com o clima, né? Inevitavelmente. Certamente esse foi o principal peso. Senhoras e senhores, 9h49 pelo horário oficial de Brasília. Vou dar uma passadinha aqui pelas nossas notícias para que você já saiba o que é notícia na manhã dessa quarta-feira, tá? Tailândia prevê aumento de 33% na produção de açúcar para 2022. Governo reduz projeção de crescimento da carga de energia no Brasil em 2022 e vai aumentar a conta de luz, hein? JF está em negociações avançadas para comprar ativos da Vale, no Mato Grosso do Sul. Minério de ferro salta para pico de mais de 8 meses na China, com melhora do consumo. Banco de Brasília desiste de oferta subsequente de units. Temos aqui informações também sobre o manejo preventivo da ferrugem na soja. Dólar tem pouca alteração com o real, ante o real, com expectativa por Federal Reserve, que eu falei hoje de manhã, cedinho, e sanções contra a Rússia. Rússia diz que teve que pagar detentores de eurobônus com rublos, também, né? Só podia. China apresentará políticas para estabilizar expectativas do mercado de modo oportuno. Pelo CPEA, café, preço do robusta se recupera no fim de março. Algodão, média do indicador em março é a maior, tá me ouvindo? É a maior desde abril de 2011, tá? Em termos reais, essa informação já está disponível para você aqui, ok? Alta no preço do UHT puxou as cotações do leite no atacado e no varejo em março, de acordo com consultoria. Scott Consultoria, mais uma vez, alta de 1% no preço do leite pago ao produtor em março. Olha aí que boa notícia para os produtores de leite. Agricultores argentinos venderam 20,7 milhões de toneladas de milho em 2021-22, diz governo. BRF exporta mortadela halal a países da África. Sempre bom a gente diversificar o nosso portfólio de produtos e de clientes, né? Ações da China fecham em baixa por queda da atividade de serviços em meio a um salto da Covid. Pois é, senhoras e senhores, vamos nessa, vamos avançando.
São 9 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai chegando ao final desta nossa edição do Bom Dia Agronegócio, tá certo? Aquilo que eu não consegui lhes responder hoje, vou respondendo para vocês ao longo da semana. Vou mandando as perguntas de vocês para os nossos especialistas, né? Para que eles também possam nos ajudar por aqui. Então, muito, muito obrigada. Olha só, Daiane Souza. Bom dia, Agro, na Flórida. Que delícia! Obrigada, viu? Hoje foi Moçambique, Flórida. Estamos em todos os cantos. É isso que a gente quer fazer, chegar cada vez mais longe com as nossas informações para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, não, do mundo, tá certo? Senhoras e senhores, boa quarta-feira para vocês. Bom dia de trabalho. A gente se vê amanhã de novo aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, tá certo? E é isso. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.